E aí, pessoal, tudo bem? Recebi aqui a prova de contabilidade geral que caiu neste domingo no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, prova essa realizada aí pelo CESP. Aliás, Paraíba que eu tive aí o prazer de conhecer durante aí o aulão que o portal do Ricardo Alexandre me convidou a realizar, né? Bom, a prova teve alguma questão atípica, né, que eu nunca tinha visto o CESP cobrar, é uma questão literal. As demais questões, né, estavam ao longo dos meus cursos de contabilidade específicos para esse certame, né? Em especial o curso em PDF, que tinha mais questões do que o curso em vídeo, né? O curso em PDF tinha ali 6 das 7 questões, o curso em vídeo tinha a maioria delas, né? Se não me engano, apenas 2 questões não foram comentadas ao longo do curso em vídeo. Lembro que aparentemente temos aqui uma questão anulável, né? Eu vou aqui fornecer os gabaritos que eu julgo aí prováveis de serem considerados preliminarmente pela banca, mais longe aqui de querer aqui unanimidade, tá ok? Vou comentar aqui a prova, a gente vai aguardar o gabarito preliminar fornecido pela banca e posteriormente eu posso aí ajudá-los com a elaboração de recursos, tá ok? Então olha na tela a prova aqui, comentários da prova do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Primeira questão, né, é uma questão aqui atípica que eu falei para vocês, né? Essa aqui é uma questão atípica porque nunca vi isso aqui ser cobrado, né? Esse tipo de questão literal ser cobrada aqui pelo CESP. Então olha aqui, né? De acordo com a Lei 6404, Lei das Sociedades por Ações, os certificados de ações devem conter o quê? Então, nome de acionista, nome fantasia da companhia, assinatura e tal, né? Bom, isso aqui está lá no artigo 24, né? Ele diz lá no artigo 24 que os certificados de ações têm que ter o nome do acionista, não tem nem muito o que comentar, né? Apenas aqui mostrar para você onde que está isso aqui, né? Olha aqui o artigo 24 que fala que os certificados das ações, né, conterão as seguintes informações. Veja que eu coloquei aqui em negrito, denominação da companhia, ele falou aqui o nome de fantasia da companhia, então isso aqui estaria incorreto, né? Sua sede e seu prazo de duração estão aqui previstos, né? Olha aqui o nome do acionista, que é o nosso gabarito, alternativa A, né? Então, uma questão aqui extremamente infeliz, né? Não agrega nenhum conhecimento pra gente, mas enfim, tá aqui, ele fala assinatura aqui de 2 diretores, acho que ele fala aqui ao menos 1 diretor, então estaria incorreto. Valor de mercado, ele fala, né? Valor de mercado da ação, olha o que ele fala aqui, vamos ver. Ele fala que o valor nominal, né? Valor nominal das ações, olha aqui, então ali estaria incorreto, né? Estaria incorreto. E a data de possível resgate, isso aqui não está previsto no artigo 24. Então, questão literal que não agrega nenhum conhecimento, né? Essa questão aqui é tipo aquela questão que o aluno extremamente bem qualificado chutou tanto quanto o aluno que fez a sua primeira prova de contabilidade na vida, né? Realizou sua primeira questão de contabilidade na vida. Então, não agrega nenhum conhecimento, né? O CESP foi mal aqui em cobrar esse tipo de questão, né? Nivela aí por baixo. Vamos continuar aqui. A questão 85. A questão 85 fala que também não é uma questão assim tão feliz, né? Olha aqui, a Lei 11.638 de 2007, que introduziu alterações na forma de elaboração e de apresentação das demonstrações contábeis das companhias, determinou o quê? A Lei 11.638 de 2007, né, que introduziu aí, né, esse início de conversão da contabilidade brasileira às normas internacionais. Então vamos lá, alternativa A, ele fala que proibição do uso da conta lucros ou prejuízos acumulados, isso aqui é incorreto. Por quê? Bom, o que a Lei 11.638 de 2007 fez é o seguinte, ela proibiu o saldo positivo ao final do exercício social na conta lucros acumulados. A conta prejuízos acumulados continuou a existir, tá? Então só por isso já estaria incorreta, mas lembro que essa proibição de saldo positivo na conta lucros acumulados, né, decorre da redação do artigo 202, parágrafo 6º, que fala que os lucros não destinados, né, as reservas de lucros, têm que ser distribuídos na forma de dividendos. No entanto, lembro que a conta lucros acumulados, ela continua a existir ao longo do exercício social, que não pode já ter saldo positivo ao final do exercício social, ou seja, na data da elaboração do balanço patrimonial, ok? Então, a alternativa A está incorreta.
A B fala de extinção da DOAR, a extinção da DOAR. Realmente, foi a Lei 11.638 quem extinguiu a DOAR. Em seu lugar entrou aqui a DFC. Então, a alternativa B estaria aqui, né, correta, né? Afinal, foi a Lei 11.638 que extinguiu a DOAR. Bom, a C, né? A C fala que a adoção do procedimento de redução do valor recuperável dos ativos. Para mim, essa aqui também está correta. Foi a Lei 11.638, que introduziu, né? Introduziu aqui a adoção do teste de recuperabilidade. Então, para mim, aqui também está correta a razão pela qual, para mim, essa questão tem que ser anulada, né? Tem que ser anulada, tá? Anulada. Então, para mim, tem que ser anulada se você pegar o parágrafo 3º do artigo 183, tá? Pega o parágrafo 3º do artigo 183 da Lei 6404, você vai ver, né, que inicialmente foi a Lei 11.638, 2007, quem introduziu norma a respeito do teste de recuperabilidade. Depois esse artigo, né, esse parágrafo 3º do artigo 183, ele foi alterado, né, a partir da Lei 11.941 de 2009. Mas não há dúvidas, né, que quem introduziu essas adoção do procedimento, introduziu a adoção do procedimento do teste de recuperabilidade foi a Lei 11.638 de 2007. Então, para mim, isso aqui está também correto, né? Então, para mim, tem que ser anulado isso aí. A D fala que segregação do ativo fixo no grupo físico e no grupo imaterial, a Lei 11.637, o que ela fez a respeito do grupo do ativo? Ela apenas, né, ela inseriu o intangível lá no ativo permanente. Posteriormente, a Lei 11.941, né, deu uma remodelada, né, uma remodelada no ativo, ou seja, o ativo que era classificado em ativo circulante, ativo realizável a longo prazo e ativo permanente sendo o permanente dividido em imobilizado, investimentos e diferido, né? Então, a Lei 11.638 introduziu aqui o intangível dentro do ativo permanente. A Lei 11.941 de 2009, ela deu aquela remodelada geral no ativo. Ela passou, então, a classificar o ativo em ativo circulante e ativo não circulante. Em ativo não circulante, sendo ativo não circulante dividido em imobilizado, investimentos, intangível e realizável a longo prazo, ok? Então, aqui também está errada a alternativa D, está errada a alternativa E. A alternativa E também está errada, a vedação do lançamento aqui no diferido, isso aqui ocorreu a partir da Lei 11.941 de 2009, ou seja, constituição de novos valores ao ativo diferido não poderia ser realizada a partir da Lei 11.941 de 2009. Então, para mim, essa questão tem que ser anulada por duas alternativas, aliás, corretas, tá ok? Questão 86 fala que o CPC definiu o custo de transação como gasto incorrido e diretamente atribuível, entre outras, as atividades necessárias de distribuição primária de ações e bônus de subscrição. Ainda segundo o CPC, o referido custo, ou seja, esse custo de transação aqui, quanto à sua natureza, é o que? É um gasto incremental. Isso aqui está dentro lá do CPC 08, é um gasto incremental. Eu coloquei aqui a definição de custo de transação, né? Custo de transação são aqueles incorridos, né, nas atividades necessárias, aí, basicamente a captação de recursos, como emissão de debêntures, captação de empréstimos, né, transação com ações próprias e assim por diante, né. Então são por natureza gastos que incrementais. Então questão literal a respeito do CPC 08 também, né, não agrega tanto conhecimento assim, né. Questões aí literais do CESP, né, decorebas que não agregam muito conhecimento. Questão 87, uma questão extremamente confusa, né, olha que ele fala: seguir a tabela 1 apresenta em reais as variações entre os dois últimos exercícios, né? Variações entre os dois últimos exercícios, ou seja, ele pegou variação de saldos finais e saldos iniciais, perfeito, verificadas por uma empresa em suas demonstrações contábeis. Então essa aqui é a tabela 1. E a tabela 2 apresenta em reais a composição da DLPA, da demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados do exercício mais recente, então do exercício atual. Então, por exemplo, aqui na DLPA a gente vê que tem saldo inicial, né, da conta lucros retidos de 89, aí teve aqui lucro líquido do exercício, então mais 14, né, mais 14 daria aqui 103.700.
Bom, como ele pagou dividendos, lembra que a conta dividendos, a conta que origina o pagamento de dividendos, aí a conta lucros acumulados dentro, exatamente aqui dessa demonstração então da LPA, menos aqui então 2.800, a gente chega aqui, né? Chega aqui no saldo de 100.900, tá? Então eu sei aqui que desse lucro de 14 mil reais, eu sei, através da informação aqui da DLPA, eu sei que desse 14 mil reais aqui, 2.800 foi para pagar dividendos, e o restante, ou seja, 11.200 reais, provavelmente ficou aqui retido, né? Lucros retidos em alguma reserva de lucro, ok? Aliás, né? Essa análise aqui, né? Olha aqui, vai ao encontro aqui, ó, da variação das reservas de lucros, né? Mais 11.200, então a nossa análise aqui da DLPA foi correta, tá, ok? Então, conforme os dados da tabela 1 e 2, qual que é o total em reais das fontes de caixa, ou seja, geração de caixa a ser considerado para o exercício mais recente. Ele quer saber só as gerações, então questão atípica, né? Geralmente uma questão de DFC ele pede o fluxo de caixa das atividades operacionais, o fluxo de caixa das atividades de investimentos ou o fluxo de caixa das atividades de financiamento. Aqui ele não quer nem saber nenhum fluxo, nenhum outro, ele quer saber só a geração de cada um desses fluxos e não o consumo. Então a gente pode resolver de algumas formas. A gente pode montar aqui o fluxo de caixa dessas três atividades ou a gente pode apenas focar na geração. De outra forma, a gente pode também focar no consumo de caixa e chegar na geração através da variação da conta caixa equivalente de caixa. Aliás, né, eu falei no aulão, tive uma hora para falar, eu falei que cairia DFC, né, e realmente caiu. Então, olha lá, eu estou vendo aqui que a conta caixa equivalente, olha que informação importante, caixa equivalente de caixa, teve uma variação positiva de 6.200. Né? Eu sei que essa variação de caixa, ela é provocada então pelas três atividades operacionais, né? Atividades de investimento, mais atividades de financiamento. De outra forma, eu posso chegar nessa variação de caixa, da seguinte forma, né? Seria a geração, como houve aqui uma geração de 6.200, então, de outra forma que eu posso chegar aqui nessa variação de caixa, explicar essa variação de caixa, seria aqui a geração de caixa, que é o que ele quer, menos o consumo de caixa. Se eu chegar a geração de caixa menos o consumo de caixa, eu tenho que chegar aqui numa variação de 6.200. Vamos fazer o seguinte, então a gente vai focar aqui no consumo, nos consumos de caixa. Então, consumos de caixa. Quais são os consumos de caixa? Então, tem aqui dividendo pago, né? Dividendo pago, olha, se eu paguei, consumiu caixa, eu tive que pagar esses dividendos. Então, vou colocar aqui 2.800 de consumo de caixa, né? De consumo de caixa. Qual que é o outro consumo de caixa? Consumo de caixa. Vamos pegar aqui, contas a receber. Veja que contas a receber, houve uma variação negativa, né, de 1.700. Lembra quando a gente faz o fluxo de caixa das atividades operacionais pelo método indireto? Uma variação negativa de uma conta a receber, ou seja, de uma conta operacional, vai provocar um ajuste positivo lá no lucro ajustado, lembra? Ou seja, isso aí, né? Isso aí demonstra o quê? Uma geração de caixa e não consumo. Uma geração de caixa e não consumo. Eu estou preocupado aqui com consumo. Afinal, eu já sei ali. Poderia focar na geração também. Vamos fazer os dois, então. Vamos fazer os dois, né? Para a gente bater, então, tanto o consumo quanto a geração. Aí a gente vê se essa diferença vai dar exatamente 6.200 para confirmar a nossa análise. Então, isso aqui, contas a receber, é uma geração, né? É uma geração, olha aqui, menos 1.700. Por exemplo, suponha que ele tinha, só para você identificar isso aqui com clareza, suponha que ele tinha 1.700 de contas a receber, e ele já recebeu todo esse valor, ou seja, né, o saldo final dessa conta é zero. Então, houve uma variação negativa de 1.700. Saldo inicial de 1.700, saldo final de zero. Ou seja, ele recebeu, entrou dinheiro, então é uma geração, né? Então, 1.700 vou colocar aqui como geração, 1.700, perfeito? Então, vamos lá. Estoques, 4.900. Então, se a variação negativa foi uma geração, então a variação positiva vai ser o quê? Um consumo. Então, 4.900 aqui de consumos.
Imobilizados, mais 12.300, ou seja, ele comprou imobilizado. Se ele comprou imobilizado, né, foi um consumo de caixa, referente às atividades de investimento, lembra? Depreciação, ele lançou aqui, ó, mais 9.300 lá na DRE, né? Despesa de depreciação foi de 9.300, lembra que isso aí entra o quê? Ajustando positivamente o lucro líquido, né? O lucro líquido, ajuste positivo. Então, eu vou colocar isso aqui também como uma geração. Por que geração? Cuidado aqui, hein? Por que é geração? Ora, porque a grande geração de caixa aqui foi o lucro líquido, né? 14 mil. Mas esses 14 mil aqui, eles estão líquidos dessa depreciação de 9.300, mas a gente sabe que 9.300 não tem impacto no caixa. Então é como se o lucro aqui calculado, né? Calculado de acordo aí com o regime de caixa, não seria 14 mil, seria 23.900. Então eu vou colocar aqui geração, lucro líquido de 14 mil e mais 9.300 aqui, referente ao ajuste da depreciação. Contas a pagar aumentou de 4.400, né? Aumentou de 4.400. Lembra lá no fluxo de caixa das atividades operacionais, esse aumento de contas a pagar, ou seja, aumento de um passivo, entra aí como uma geração, né? Ou seja, entra somando o fluxo de caixa das atividades operacionais. Então entra aí como uma geração, 4.400, aumento de contas a pagar. Aumento de salários a pagar, a mesma coisa, 300. Aumento aí de imposto de renda a pagar, mais 600. Outros circulantes a pagar aumentou aqui, 200, mais geração aqui. Obrigações de médio e longo prazo, veja que ele pagou, né? Ele pagou 4.300, então foi um consumo de caixa, ele pagou 4.300. Impostos parcelados ele pagou, então foi um consumo de caixa. Capital social, mais 200, mais 200. Bom, como é que eu sei que esse capital, esse aumento de capital social foi uma integralização? Ora, eu sei que não foi integralização a partir das reservas de lucros. Afinal, a gente fez a análise aqui desses 14.200. Foi para pagamento de dividendos, consequentemente, 11.200 estava onde? Nas reservas de lucros. E eu vi aqui que as reservas de lucros aumentaram exatamente de 11.200. Então, esse R$200 aqui foi geração. Deixa eu fazer a conta aqui, deixa eu fazer essa conta aqui, 2.800 mais 4.900 mais 12.300 mais 4.300 mais 200, temos aí um consumo, de 24.500, né? E a geração de 1.700 mais 14.000 mais 9.300 mais 4.400 mais 300 mais 600 mais 200 dá 30.700. Então, 30.700 foi a geração, né? Alternativa D, né? Então, a gente poderia confirmar essa geração de 30.700 através da variação do caixa, né? Vamos dar uma olhada aqui na variação do caixa, né? A variação do caixa, a gente falou, então, que a geração menos o consumo, 30.700 menos o consumo aqui de 24.500, isso aqui vai dar, tem que bater ali, tem que dar 6.200, opa, deu 6.200, então olha aqui, justificando aqui o aumento de caixa de 6.200, então é com isso, né, eu fico aí mais seguro de que eu acertei a questão, afinal, bateu ali, nossa senhora, questão, né, atípica de DFC, né, eu falei que ia cair DFC, né, foi uma questão atípica, ele não pediu o fluxo de caixa de alguma atividade, ele pediu apenas as gerações, as fontes, né, as fontes de caixa, então, questão aí atípica, mas que dava, né, o aluno que estava bem preparado para questões de DFC conseguiria resolver sem problema, né. Vamos lá, questão 88. Outra questão que eu falei que ia cair lá no aulão, hein? Eu falei que ia cair DRA. Olha aqui a DRA. A tabela a seguir apresenta informações com valores em reais extraídos da contabilidade, né? Do exercício aí de 2000 aí, XX aí de uma empresa. Então ele colocou de acordo com os dados da tabela, considerando que no exercício de 20XX aqui a referida empresa por um lucro de R$120 mil, apurou esse lucro aonde? Lá na DRE, né? Então, o valor em reais apurado pela empresa a título de outros resultados abrangentes. Então, não importa nem o lucro, né? Se ele quer só os outros resultados abrangentes, a gente vai focar nos outros resultados abrangentes. Ou seja, são valores que não foram considerados na DRE. Então, não importa aqui
o lucro, não importa o lucro, perfeito? Então, outros resultados abrangentes. Vamos lá, gasto com a emissão de ações do próprio país, isso aqui não é um outro resultado abrangente, né? Aquisição de ações de emissão própria, isso aqui também não é outro resultado abrangente. Agora, ajuste aqui negativo de instrumentos financeiros, isso aqui é outro resultado abrangente. Então, a gente vai considerar aqui, como é negativo, a gente já vai considerar isso aqui, então, negativando, né? Tributos sobre esses ajustes de instrumentos financeiros, ou seja, isso aqui vai entrar positivando, né? Porque é como se fosse um direito que ele vai ter que compensar lá no futuro, quando ele realizar ajustes positivos nesses instrumentos financeiros. Então, isso aqui entra aqui positivando os outros resultados abrangentes. Equivalência patrimonial sobre resultados abrangentes positivo em coligado. Então é positivo também, né? Por exemplo, imagina aí que a minha coligada lançou, né, um valor positivo na sua conta ajuste de avaliação patrimonial. A investidora, né, vai aplicar o método de equivalência patrimonial em cima desse valor. Como? Ora, pegando o seu percentual de participação, multiplicando por esse valor lançado na conta ajuste de avaliação patrimonial de sua investida. Então ele vai debitar, se for um ajuste positivo como aqui, ele vai debitar o valor do investimento lá no ativo não circulante investimentos e vai acreditar ajuste de avaliação patrimonial de coligadas, né? Então é um lançamento aí reflexivo, né? Então isso aqui também será considerado como um outro resultado abrangente aqui da investidora. Ajuste positivo de conversão, lembra que isso aqui eu falei no aulão, né? Isso aqui é o típico lançamento na conta ajuste acumulado de conversão. Então, como é positivo, vai entrar positivo nos outros resultados abrangentes e tem tributo aqui sobre esses ajustes positivos, né? O CPC 26 fala que esses lançamentos têm que ser realizados de forma líquida, né? Então, ou seja, de forma líquida desses tributos. Então, a gente tem aqui, né, 60 negativo com 90 negativo, a gente tem 150 negativo. Deixa eu fazer essa conta. Então, 150 negativo, 260 com 44 dá 304 positivo, menos 150 negativo, é isso? Dá 154. Então, os outros resultados abrangentes são de R$ 154 mil, alternativa D. O interessante é que essa questão foi retirada do próprio CPC 26, eu trouxe aqui, né, o exemplo dado pelo próprio CPC 26. Veja se você consegue identificar, né, alguma coisa em relação à sua prova. Olha aqui, ajuste de instrumentos financeiros, menos 60. Ó, vou voltar, né? Ó, chega da raiva, né? Menos 60, tá aqui. Olha aqui, tributos sobre esse ajuste, 20 mil aí positivo, né? Equivalência patrimonial, 24, ajuste de conversão do período, 260 e tributos de 90, ou seja, é exatamente o exemplo dado lá no próprio CPC 26. Então, o examinador aí estava com preguiça, né? E apenas copiou o que já estava previsto lá no CPC 26. Então vamos lá, pessoal, para a gente finalizar, né, duas questões a respeito da análise das demonstrações contábeis. No aulão também falei, né, falei que cairia, né, provavelmente a composição do endividamento. Ou seja, em uma hora de aulão eu falei 4 assuntos que foram cobrados, né, de 7 questões eu falei 4. E no meu curso, né, lembrando que no meu curso de PDF tinham todas as questões, com exceção daquela primeira que eu nunca vi ser cobrado, né, uma questão literal a respeito do artigo 24. No curso em vídeo, se não me engano, não havia também essa primeira questão, obviamente. E as questões, a questão a respeito de custos de transação, eu não lembro, eu acho que não tinha, né? Naquele curso reta final de questões comentadas, que era um curso mais objetivo, onde eu peguei os assuntos mais cobrados, né? E a gente comentou, tá? O curso de PDF, que é um curso mais longo, a gente comentou aí pelo menos 6 dessas 7 questões, tá ok? Então vamos dar uma olhadinha aí na questão 89, ele fala que se uma empresa, 50% dos ativos totais são financiados por recursos terceiros, ou seja, passivo exigível, e 20% desses capitais totais, né, ou seja, ativo utilizados são capitais terceiros de longo prazo, então passivo não circulante. Então, nessa empresa, qual que é a porcentagem dos capitais de curto prazo? Então, estou entendendo que ele está falando de capital de terceiro de curto prazo, ou seja, passivo circulante, em relação aos capitais de terceiros, ou seja, ele quer a composição do endividamento, ou seja, passivo circulante, em relação ao passivo total. A gente falou que isso aqui poderia cair em sua prova, composição do endividamento. Então vamos lá, primeiramente ele falou que 50% dos ativos são financiados por recursos de terceiros, ou seja, então o passivo exigível é igual a 50% do
ativo. Então eu estou verificando aqui que 50% aqui do ativo é financiado por recursos terceiros, né? 50%, portanto, é pelo patrimônio líquido, ou seja, pelo capital próprio. Ele ainda falou que 20% aqui dos capitais totais são utilizados aqui, 20% dos capitais totais utilizados são capitais terceiros de longo prazo, ou seja, então o passivo não circulante, o capital de terceiro de longo prazo, representa então 20% do ativo. Ora, então eu consigo concluir aqui, se o passivo exigível é igual a 50% do ativo, passivo não circulante é 20% do ativo, eu concluo que o passivo circulante, né, que é o que está sobrando, é de 30% do ativo. Lembra que o passivo exigível nada mais é do que a soma aqui do passivo não circulante mais o passivo circulante mais passivo não circulante, perfeito? Então eu sei aqui que o passivo circulante é 30% do ativo, eu sei que o passivo exigível é 50% do ativo, pronto, eu consigo aplicar isso aqui na composição do endividamento. Então passivo circulante é 30% do ativo dividido por 50% do ativo, que é o valor do passivo exigível. Com isso, 30% dividido aí por 50%, a gente chega em 0,6, ou seja, 60% alternativa B. E a questão 90 é uma empresa que apresenta 195 em passivo circulante e uma composição de exigibilidade, ou seja, composição do endividamento. Duas questões a respeito de composição do endividamento de 75%, e na qual a relação entre as fontes de recurso, relação entre fontes de recurso, o que é a relação de fonte de recurso? Quais são as fontes de recurso? Ora, tem o passivo exigível, ou seja, capitais de terceiros, e tem capital próprio, ou seja, fonte de recurso, a relação entre passivo exigível e o PL. Né? Ele está falando aqui que é igual a 1, ou seja, o passivo exigível é igual ao PL, ok? Então, qual que é o montante de recursos próprios? Ele quer, então, o montante de recursos próprios, ou seja, o valor do PL. Montante de recursos próprios. Então, vamos lá. Ele falou aqui que o passivo circulante é de 195. E a composição do endividamento, ele falou que é de 75. Então, a composição do endividamento, que é passivo circulante em relação ao passivo exigível, ele falou que é de 0,75. Com isso, o passivo exigível vai ser o passivo circulante dividido por 0,75. Então, passivo circulante, ele falou que é de 195, dividido por 0,75. Isso aqui vai dar R$260 mil. R$260 mil é o valor do passivo exigível. A gente falou que aqui o passivo exigível é igual ao PL, porque as fontes de recursos aqui são iguais aqui a 1, ou seja, passivo exigível igual ao PL. Com isso, o PL, ou seja, os recursos próprios, é de R$260 mil. Alternativa C é superior a 244 e inferior a 265. Maravilha, pessoal. Essa aqui foi a correção. Lembrando, né? Lembrando aqui, né? Imagino que esses serão os gabaritos preliminares, né? Dependendo aí do gabarito apontado pelo CESP, a gente vai ajudá-los aí com recursos. Aquela segunda questão, para mim, não tem jeito, tem que ser anulado, tem duas alternativas corretas. Maravilha, deixa eu convidar, né? Se você ainda não me segue nas redes sociais, por favor, né? Tem página no Facebook, tem página no Instagram e tem aqui canal no YouTube. Então você pode aí curtir essas redes sociais, você consegue aí agregar conhecimento, afinal, né? Afinal, diversas vezes eu posto material aqui de forma gratuita para vocês. Maravilha, um grande abraço e até a próxima, pessoal.